O santo do dia 1º de dezembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Carlos Foucault e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de novembro. São Carlos nasceu em Estrasburgo, na França, no dia 15 de setembro do ano de 1858, no século XIX. Aos 6 anos de idade, ficou órfão após perder os seus pais. Foi criado pela irmã Marie e sob o cuidado de avós. A formação cristã recebida na infância permitiu-lhes fazer a sua primeira comunhão no ano de 1870, no século XIX. Diante da fé de São Carlos Foucault, era conhecido como o amante dos prazeres da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Entre os anos de 1883 e 1884, no século XIX, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho da fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo: mas Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Regressando de volta à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã católica. Inicia então os seus estudos e pede auxílio de um sacerdócio católico para instruí-lo. O cuidado por Padre Unvale encontra-se a Deus. Em outubro do ano de 1886, no século XIX, quando tinha 28 anos, quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Deus. Em peregrinação à Terra Santa, em Israel, Deus revela a sua vocação: seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada, vivendo sozinho na oração, na adoração, numa grande pobreza junto das Clarissas de Nazaré. No ano de 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na diocese de Vieiras, na França. Em seguida, transferiu-se para o deserto argelino do Saara, inicialmente em Beni Abad. Viveu entre os mais pobres, depois foi para o sul, em Tomaracel, com os turalegenes do húngaro, levando uma vida de oração e meditação continuamente às Sagradas Escrituras. Depositava sua adoração no desejo de ser para cada pessoa o irmão universal, a imagem viva do amor de Jesus. Na noite do dia 1º de novembro do ano de 1916, no século XX, foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário e era Jesus na Eucaristia, o centro da vida. Seu maior desejo sempre foi compartilhar a sua vocação com o próximo. Após ter escrito regras de vida religiosas, pensou que esta vida de Nazaré poderia ser vivida por todos. Hoje, a família espiritual de São Carlos de Foucault possui várias associações de fiéis, comunidades religiosas e institutos seculares, de leigos, sacerdotes pelo mundo todo. No dia 24 de abril de 2001, no século XXI, Carlos foi declarado venerável por sua santidade São João Paulo II Papa e foi beatificado no dia 13 de novembro do ano de 2005
pelo Papa Bento XVI e em maio de 2021, no século XXI, o Papa Francisco presidiu no Vaticano a celebração do consistório público ordinário para a votação das causas canônicas de 7 beatos. Dentre eles estava o testemunho de Carlos Frodolot. A canonização ocorreu no dia 15 de maio do ano de 2022, presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de dezembro. A comemoração de São Naum, profeta que pregou Deus como aquele que governa o curso dos tempos e julga os povos com justiça. Em Milão, na Transpadância, agora na Lombardia, na região da Itália, o martírio de São Capriciâmbolo, bispo, morreu martirizado no século III, no ano 250, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Poitiers, na Aquitânia, atualmente na França, o falecimento de Santa Florência, virgem, morreu de morte natural no século IV, no ano de 390. Em Frige, na província da França, o falecimento de São Leolôncio, bispo de Frujus, faleceu de morte natural no século V, no ano de 433. Em Le Moulins, na Austrásia, na França, o falecimento de São Donócio, bispo de Naustrásia, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 581. Em Veru, na Austrásia, na França, o falecimento de São Algério, bispo de Verdun, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 588. Em Nyon, na Austrásia, na França, o falecimento de Santo Eloy, bispo de Noyon, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 660. Em Coltigolha, na Emília-Romênia, na região da Itália, o falecimento do beato Antônio Bonofônio, presbítero da Ordem dos Frades Menores, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1482. Em Colchester, na Inglaterra, o falecimento do beato João Beche, presbítero da Ordem de São Bento, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1539, pela Ordem do Rei da Inglaterra, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Londres, também na Inglaterra, os santos Edmundo Campion, Rodolfo Schuvink e Alexandre Brits, presbíteros e mártires, morreram martirizados no século XVI, no ano de 1581, pela Ordem do Rei da Inglaterra, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em York, na Inglaterra, o martírio do beato Ricardo Tanzlex, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1586, pela Ordem do Rei da Inglaterra, em perseguição e ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Lisboa, capital de Portugal, o falecimento da beata Maria Clara do Menino de Jesus, virgem que fundou a Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1899. No campo de concentração de Ustowiec, perto de Cracóvia, capital da Polônia, o martírio do beato Casemiro Suguic, presbítero e mártir, morreu martirizado no século XX, no ano de 1941, pelo exército nazista em perseguição e ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Druex-Dax, na cidade de Etiópia, a beata Ludmila Mercede Virgem do Instituto de São Francisco de Sales, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1941. Em Ciro, localizado na região de interior da República Popular do Congo,
O martírio da Beata Clementina Nigaulacta Ápice, virgem da Congregação das Irmãs da Sagrada Família. Morreu martirizada no século XX, no ano de 1964, pela ordem do governo do Congo, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Sassuolo, na Emília, na Itália, o falecimento da Beata Maria Rosana Pelliere, virgem da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo. Morreu de morte natural no século XX, no ano de 1970. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de dezembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Carlos Folguiolo, exemplo de conversão, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de dezembro.